Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, início da segunda rodada da fase de grupos, dia 25 de novembro, onde já temos um pouco mais de conhecimento sobre as equipes que vão entrar em campo, né? Primeira rodada é um pouco mais complicado. Vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o like no vídeo porque ajuda pra caramba, principalmente nessa época de Copa que tem pouco tempo para você assistir. E se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar uma promoção aqui embaixo para você. Beleza? Posso contar contigo? Então, vamos embora. O Brasil venceu hoje com um golaço do Richarlison, deu aquela aliviada naquela tensão de estreia, porque a maioria das seleções favoritas vacilaram, tirando ali a Inglaterra e a Espanha e a França, mas o nível técnico enfrentado pelo Brasil foi disparado, talvez o melhor, né? A Sérvia tem uma seleção excepcional, então com um adversário mais difícil, o Brasil fazendo um jogo muito bom, a gente sai um pouco mais na frente, na minha opinião, não sei a opinião de vocês. Beleza? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse País de Gales e Irã. Antes disso, eu queria mostrar um lance para vocês aqui. Eu não vou dar play, tá? Porque senão eu vou tomar strike. Isso daí foi o resumo do meu dia. Mais um dia difícil de se trabalhar, com posições complicadas no match odds, mas nessa situação aí, aos 13 minutos de jogo entre Suíça e Camarões, eu estava cheio no mercado, em lei ao Camarões, mas take cheio em lei, e o Choupo-Moting perdeu esse gol, felizmente. Mais uma situação onde a leitura é correta, a situação está tudo completa, tudo batendo e a gente sofre um contra. Esse tipo de gol não tem como evitar. Se tomar, não tem o que fazer. Né? Felizmente ele errou. Então já tinha tomado um susto no gol anulado da Tunísia, né? E agora esse gol aqui. Cada dia mais próximo do prejuízo. Não adianta, ainda não tomei um gol nessa Copa, mas vai acontecer. Então, importante, você ter método, você está dentro da sua gestão, não adianta você aumentar dinheiro para trabalhar na Copa se você não tem gestão, se você não tem capacidade de digerir prejuízo, não fica achando que a Copa só vai te dar lucro, uma hora ela vai te puxar para o prejuízo e tu tem que ter emocional, tá? Eu só estou mostrando para vocês qual foi a situação do dia. Foi um dia difícil que eu terminei no prejuízo bem pequenininho, mas poderia ter sido um grande prejuízo no caso desse gol aí, tá? Então, só vai te salvar aqui nessa área gestão e metodologia. Dependente se você é punter, se você é trade, tá? E é sempre bom bater nessa tecla. Mas vamos falar sobre País de Gales e Irã. País de Gales empatou com os Estados Unidos 1-1, gol de pênalti do Bale no final. Não gostei da estreia do País de Gales, tá? Posso listar aqui vários fatores, o principal deles é, por se propor a jogar de uma maneira um pouco mais defensiva, o País de Gales deu mais possibilidade de criação nos Estados Unidos do que eu imaginava. E, quando se propôs a jogar de uma maneira diferente, que é uma maneira propositiva, deixou muito espaço na zaga. E esse jogo, pelo fato do País de Gales ter empatado o primeiro jogo e a gente já saber que a Inglaterra deve ser primeira do grupo, esse grupo é esse aqui, ó, grupo B, País de Gales tem duas escolhas. Ou joga mais à sua feição, um pouco mais recuado, deixando o Irã, que tem a maior necessidade, porque já tem um saldo de -4, vir para cima, para jogar assim nos contra-ataques, usando bola esticada em transição, usando as bolas paradas com o Bale e também os escanteios. Ou País de Gales vai propor jogo contra o Irã, para não ter dúvida e tentar vencer, e aí sim disputar pela segunda colocação do grupo, imaginando que os Estados Unidos deva vencer, aliás, deva perder e deva perder bastante saldo contra a Inglaterra. Esses são os dois parâmetros de cenário que eu quero trabalhar. Por quê? Sempre que eu tiver País de Gales dentro do seu cenário de conforto, eu vou ter muito mais aptidão para trabalhar. Só que tem o seguinte, com uma odd de 2, se País de Gales se posta mais atrás, aí a gente vai ter menos possibilidade de trabalhar a favor deles ou contra o Irã. Se País de Gales se posta mais avançado, eu vou ter mais oportunidades no match odds, mas eu vou ter mais risco. E aí pode acontecer o quê? Isso aqui. Por quê? País de Gales não defende bem a retaguarda quando sai da sua zona de conforto. Então saiba dosar muito bem essa dificuldade, tá? É óbvio que se a gente falar de qualidade hoje, eu acho que o País de Gales tem uma equipe melhor do que o Irã, tá? Acho que o grande destaque do Irã é o jogador do Taremi, né, o jogador do Porto, que fez inclusive 2 gols
de pênalti não, um de pênalti e o outro de bola rolando contra a Inglaterra. Mas passar muito pela zona de conforto. A necessidade desse jogo é extrema do lado do Irã. Porque se o País de Gales vencer por 1-0, é excelente já. Sabendo que os Estados Unidos vai enfrentar a Inglaterra. Então os Estados Unidos têm a possibilidade de perder e ainda assim o País de Gales, mesmo que não vença, ainda não está tão ruim pro lado dele. Só qual que é o problema? Os Estados Unidos joga na última rodada contra o Irã. Se os Estados Unidos vencer com 1 ponto, imaginando que ele vai perder para a Inglaterra, ele iria a 4. O País de Gales empatando com o Irã vai a 2 e aí vai precisar vencer a Inglaterra. Então, o jogo-chave para o País de Gales é esse. E aí vamos de novo fazer o exercício. Se o País de Gales estiver dentro do seu cenário, da sua zona de conforto, onde ele é perigoso nos contras, apesar de não ter funcionado com os Estados Unidos, eu vou ter mais conforto, mas eu posso ter mais risco, porque trabalhar contra o Irã vai ser mais complicado, porque o mercado não vai acreditar num time que não está tendo posse, que é o País de Gales. Do contrário, se eu tenho um País de Gales querendo resolver, tratando esse jogo como um jogo-chave, eu posso ter País de Gales mais forte, o mercado mais travado no País de Gales, empurrando a odd do Irã para cima, uma correção, aí eu posso estar dentro. Mas o País de Gales não defende bem quando ele está postado no campo ofensivo. Muito cuidado, tá? Jogo muito difícil. Eu ficaria dentro só com o olho mesmo no match odds. Acho que para gols aqui depende muito se o Irã estiver atrás do placar e se o País de Gales vai querer jogar, tá? Por quê? Uma vitória para o Irã é excepcional, porque o Irã ainda enfrenta os Estados Unidos. Então o Irã pode ir para a última rodada, se vencer o País de Gales, precisando de um empate para classificar. Olha que loucura, né? Porque País de Gales deve perder ou empatar com a Inglaterra. Se Irã vence, vai a 3, pega os Estados Unidos jogando por empate. Os Estados Unidos que tem só 1 ponto, tá? Então, eu não sei se uma dessas duas seleções na frente vão querer se arriscar. Então, por enquanto, eu não trabalho com esse cenário de gols. Catar e Senegal. Pior equipe, talvez, tirando, óbvio, a Costa Rica foi uma coisa assim, de outro mundo. É um nível de seleção completamente diferente. Mas o Catar, para mim, pelo nível de enfrentamento contra o Equador, não, na minha opinião, não é uma distância tão gigantesca como era Costa Rica e Espanha, Austrália e França. Então, na minha opinião, quem mais decepcionou nessa estreia foi o Catar. Foi realmente assim, quem assistiu viu um segundo tempo horroroso do Catar. O primeiro tempo também foi muito ruim. E, em relação às surpresas positivas, Senegal, mesmo sem o Sadio Mané, fez uma excelente partida contra a Holanda. Para mim, na minha opinião, muito da derrota do Senegal para a Holanda foi do goleiro, se eu não me engano foi o... Como é o nome do goleiro? Mendy, que joga no Chelsea, se eu não estou enganado, foi o goleiro do Senegal que fez essa cagada de sair errado e aí abriu o time de Senegal. O time de Senegal teve que se expor, acabou tomando o segundo, tá? Então, para mim, Senegal, mesmo sem a equipe sem o Sadio Mané e sem o Cissé, o lateral esquerdo, que não foi convocado, para mim é superior e bem superior contra o Catar do que eu vi da primeira rodada, tá? Senegal marcou bem e atacou bem, principalmente uma seleção de ponta, que é a Holanda, que é a favorita do grupo, e na minha opinião é time para vencer o Catar. Agora, o que já está no fundo é difícil descer mais. Então o que eu quero dizer com isso? O Catar já tem uma expectativa baixíssima, tá? Então pode ser que daqui para baixo ele não desça, pode ser que ele melhore um pouco. Então, jogando em casa, ainda tendo a possibilidade de classificação, é difícil, mas ainda tendo, eu acredito que o Catar pelo menos deva melhorar um pouco mais o seu jogo. Então, fica atento só nisso, para perceber na leitura de jogo se o Catar melhorou, se houve alguma melhora significativa do Catar. Porque as deficiências de Senegal, principalmente os desfalques, vão ser sentidos em algum momento, tá? Mas se botar na balança hoje, realmente Senegal é uma equipe melhor mesmo com os desfalques e a minha ideia seria trabalhar contra o Catar. Eu só vou verificar primeiro se o Catar não vai subir um pouquinho do nível, porque a seleção do Catar não é besta, tem um bom treinador, tem jogadores experientes, tá? Tem uma base de saída de jogo muito interessante e tem um jogador de muita qualidade, mas que não fez absolutamente nada contra o Equador, tá bom? Falando em Equador, a gente tem Holanda e Equador. Sendo bem sincero, eu achei muito ruim a estreia da Holanda contra Senegal. Não gostei de maneira nenhuma, achei que Senegal mereceu um empate.
Acho que o gol da Holanda veio muito numa falha, como eu falei, do goleiro Mendy. E depois, obviamente, um Senegal desestruturado acabou cedendo um espaço para mais o gol do Klaassen, se eu não me engano, acho que é Klaassen. Então, Holanda, para mim, que era completamente cotada para ser líder do grupo, eu já tenho minhas dúvidas. Porque o Equador não jogou mal. Só que o Equador não jogou mal, mas o Equador não foi testado. Tá? O Equador não teve bola nas costas, o Equador raramente teve bola parada, o Equador praticamente jogou sozinho. O goleiro do Equador raramente foi testado naquele jogo contra o Catar. Então nós vamos ver aqui uma seleção da Holanda que enfrentou um time muito decente, teve dificuldade, mas que foi testada. Foi testada e conseguiu passar em branco, conseguiu não sofrer gol. O Equador não foi testado contra uma equipe muito fraca, que permitiu até o Equador descansar em campo, vamos ser sinceros, no segundo tempo. Tirou o pé, tocando bola. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que criticar a Holanda pelo fato de ter jogado mal contra o Senegal, eu tenho que elogiar a Holanda de ter vencido um adversário difícil como o Senegal. E duvidar um pouco do Equador, que não teve nenhum teste. O Catar foi uma coisa assim absurdamente fácil. Então, na minha ideia, concepção, pelo peso, eu continuo achando sim a Holanda favorita. Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado com os contra-ataques do Equador, principalmente com o Ener Valencia, que já tem 2 gols. E o lado forte do Equador é na esquerda, tá? Com o Estupinhan, o número 7, e que não apareceu muito contra o Catar. Tá? Poderia ter aparecido um pouco mais. O Equador deixou muito de ir ao fundo, tá? E eu tenho um pouco de dúvida com essa defesa do Equador, que não foi tão testada assim. Eu vou pegar aqui os últimos jogos da equipe antes da Copa, de Holanda e Equador. A gente vai ver aqui, ó, uma quantidade de gols sofridos baixíssima pelo Equador. Ou seja, uma defesa que tem sofrido menos gols, tá? Só que também é um ataque que tem produzido pouco, né? Você viu que os 2 gols do Equador foi marcado pelo Valência e depois não quis ir para cima. A gente tem aqui uma defesa da Holanda sofrendo mais, como sofreu situações de ataque contra o Senegal, mas também é um time que solta, tá? É um jogo decisivo. Não acho que o Equador precisa se lançar igual um maluco. Acho que é um jogo chave. O Equador pode tratar esse jogo como uma possibilidade de empate, porque dependendo de sair empatado aqui, já quase garante uma fase nas oitavas, uma classificação para as oitavas, porque vai pegar Senegal. Senegal pode estar com 3 pontos, mas Senegal também pode estar com 0. Se Senegal tiver com 3, o Equador, se empatar com a Holanda, joga pelo empate. Se Senegal tiver com 0, aí vai ser bem difícil, porque o Senegal já vai estar com um saldo bem negativo, que é o primeiro critério. Então, na minha opinião, a gente consegue aqui ter uma interpretação melhor no live para ver se o Equador vai jogar dando a bola para a Holanda e tentando contra-atacar, que eu acho que é a minha ideia aqui para esse jogo, tá? Uma Holanda com a bola e o Equador contra-atacando. Se a Holanda não permitir contra-ataque ao Equador, a gente pode ter uma situação de lei a pior equipe em campo. Se a Holanda permitir contra-ataque para o Equador, a gente pode ter situações bem pontuais para gols. Porque, de novo, eu não acho que seja um jogo tão puxado para gols assim se tiver empatado. Porque o empate não é ruim para o Equador, tá bom? Por último, Inglaterra e Estados Unidos, acho muito difícil que o estilo de jogo que surpreendeu o País de Gales dos Estados Unidos surpreenda a Inglaterra. Porque aqui a gente está falando de uma seleção que defende muito melhor do que o time de País de Gales, que já é um bom time defensivo, tá? A Inglaterra, ela foi extremamente efetiva contra o Irã. A Inglaterra não bombardeou o Irã, com perdão da palavra, tá? Brincadeira. Não foi, enfim. A Inglaterra não bombardeou a equipe do Irã. Foi muito efetiva, foram poucas finalizações e foram vários gols alcançados. Muito deles em jogadas de contra-ataque, tá? Então, eu não sei se os Estados Unidos vai conseguir segurar. O que a gente já deu para perceber é o seguinte: como é um jogo chave para os Estados Unidos não poderia perder esse jogo, porque se o País de Gales vencer o Irã, os Estados Unidos está praticamente fora, né? Mas vai ser complicado. A situação do País de Gales, dos Estados Unidos, é o seguinte: jogou muito bem contra o País de Gales para frente, propondo, empurrando o time para trás até marcar o gol. E depois que marcou, recuou, não jogou bem, tomou um empate. Contra a Inglaterra, se ficar só fechada, pode ter alguma chance no contra-ataque. Eu ainda não vi essa equipe dos Estados Unidos contra-atacando.
no início do jogo. Eu vi eles abdicando de contra-atacar no fim, quando já estavam vencendo o País de Gales e acabaram tomando empate. Se forem para cima da Inglaterra, a Inglaterra tem um jogo muito bom na transição, já deu para ver isso. O Rashford, quando entrou, fez gol, encontrou espaço. O Saka jogando muito bem entre as linhas também. Quem não apareceu contra o time do Irã foi o Harry Kane. Não sei se vai estar disponível, parece que ele teve algum tipo de lesão, mas se ele estiver disponível, pode aparecer nesse jogo contra os Estados Unidos. E é jogo para a Inglaterra vencer. Então eu vou ficar de olho numa possibilidade de ler a pior equipe em campo, mas vou ter um pouquinho de cuidado porque realmente os Estados Unidos surpreendeu. Se a gente for falar aqui de todos os jogos que teve dessas 8 seleções que vão jogar amanhã, Estados Unidos foi a que talvez mais surpreendeu positivamente no primeiro tempo. Porque Senegal era defasada, acabou jogando direitinho, o Irã já era esperado, o Catar foi a surpresa negativa, então acho que a maior surpresa foi os Estados Unidos, só que o nível de enfrentamento é completamente diferente. Se a Inglaterra neutralizar a segunda bola, eu vou ficar de olho nesse lei Estados Unidos, beleza? Sobre possíveis, igual eu falei ontem, né, sobre a Coreia do Sul, possíveis zebras, possíveis complicações. Olha, acredito que o Irã tem a tendência de poder complicar para cima de País de Gales, porque País de Gales não é um time que passa segurança, tá? Apesar de ser um time muito melhor na bola aérea, e se jogar com o Moore, acho que é assim o nome dele, Moore, jogador mais alto que acabou ficando de fora do primeiro jogo, aqui ó, Kiefer Moore, é muito mais fácil de jogar com essa bola alta, tá? O estilo de jogo que fez Gales contra os Estados Unidos, defensivo, puxando contra, não funcionou. Os contras não entraram, tá? Mas esse lado esquerdo aqui com o Daniel James é muito perigoso. E aí a gente pode ter o Bale centralizando para distribuir. O Irã tem que ir para cima de qualquer jeito, né? A gente teve aqui o Taremi com a maior nota, mesmo o time dele tendo perdido por 6, porque ele marcou 2 gols. E é um time que não tem nada a perder, vai para cima mesmo. Então a gente pode ter aqui uma possível surpresa. Só que País de Gales é melhor. Catar e Senegal acho difícil, tá? A não ser que Senegal faça um jogo completamente diferente do que fez contra a Holanda. Porque o Catar surpreendeu negativamente, só se melhorar muito o seu nível para poder tentar empatar ou vencer esse jogo. Mas, para mim, uma surpresa pode ser o Irã. E sobre a Holanda, não me surpreenderia que esse jogo fosse horrível, ruim, com poucos gols e até com uma possibilidade de empate. Não me surpreenderia, não estou dizendo que vai ser, porque depende muito da estratégia do Equador. Se a gente tem um jogo se arrastando empate até o final, até o segundo tempo, pode ser que fique assim. Se a gente tem uma Holanda na frente, aí pode ser que as coisas se soltem, porque provavelmente a Holanda vai querer buscar uma classificação adiantada. Beleza? Eu acho que desse dia 25 é isso. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu ainda tenho que fazer o meu diário lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, CariocaTel, pesquisa aí, dá uma olhada como é que tá o vídeo do diário. Se possível, comenta, salva, envia para os seus amigos, compartilha, enfim, deixa o like, porque não é o meu intuito ali expor resultado só para vocês. O meu intuito ali é passar a minha experiência. É a primeira vez em 10 anos de trabalho que eu estou expondo o meu dia a dia daquela maneira. Não é fácil para mim, tá? Não é uma coisa legal sempre de se fazer. Eu não quero que vocês interpretem aquilo como algo pejorativo, o Theo tá se gabando, ou o Theo tá se lamentando. Não. A minha ideia ali é passar uma experiência, né? Tem gente que está começando agora e daqui a 2 Copas vai estar muito grande no mercado. Eu comecei lá atrás, em 2012. Então essa é a minha 3ª Copa. E agora sim que eu estou conseguindo aproveitar de fato o que todo mundo fala da Copa e tudo mais. Então eu quero passar essa experiência para você, tá? Se vai dar certo, se eu vou sair em lucro, se eu vou sair em prejuízo, cara, isso pouco importa. A ideia é passar a experiência do dia a dia, beleza? Então um grande abraço para você. Não inventa moda, eu sempre gosto de falar isso. Faz o simples e usa muito do que, procura aí os melhores momentos dos jogos, usa muito do que foi visto nos primeiros jogos para poder balizar as suas intenções no segundo. Um abraço e é sempre um prazer.